Olá, hoje nós vamos falar sobre o PAF, Plano de Acompanhamento Familiar, que é um protocolo que compõe o Prontuário de Assistência Social e que faz parte da instrumentalidade do Centro-Dia. O PAF, Plano de Acompanhamento Familiar, ele, da mesma forma que o PDU, é um plano individual de acompanhamento do cuidador familiar da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no Centro-Dia. Ele é um instrumento de planejamento elaborado por toda a equipe técnica e acordado pela família e que orienta e sistematiza o trabalho a ser desenvolvido com cada cuidador familiar que também é usuário do Centro-Dia e vai nortear as ações a serem realizadas pelo técnico de referência com família do Centro-Dia, que vai viabilizar as atividades de cuidado e de convivência social. O PAF tem por função a gestão do trabalho desse profissional de referência do trabalho com família, dos recursos do Centro-Dia, das metas e tempo, bem como possibilita o acompanhamento das atividades e a avaliação dos resultados. O PAF é feito anualmente, da mesma forma que o PDU, no início de cada ano, sendo ele o acordo de prestação de serviços entre o Centro-Dia e o cuidador informal. Lembrando que a construção tanto do PDU quanto do PAF se dá por meio de diálogo, à luz das informações obtidas com o Prontuário de Assistência Social. E o PAF possui um modelo próprio que está identificado no Prontuário de Assistência Social. Como elaborar o PAF? Também da mesma forma que o PDU, nós recomendamos que seja por meio de estudo de caso, que é um método de investigação social, uma técnica de trabalho, é realizado pelos profissionais da equipe técnica do serviço, ou seja, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e educadores sociais, com a pessoa com deficiência e familiares. Todos participam desse momento do estudo de caso. O estudo de caso parte das informações obtidas pelo profissional assistente social no momento da abordagem familiar, onde o profissional utilizou os protocolos de acolhida, entrevista social e utilizou também de outras técnicas, se caso necessário, como a observação, como a visita domiciliar e como a visita institucional. Essas informações são apresentadas para o grupo, para as pessoas que estão participando da dinâmica, pelo profissional assistente social, que traz uma análise interpretativa das informações. Os demais profissionais que participam daquele momento colaboram com seu saber que é específico, considerando a sua formação e considerando também as informações que foram apresentadas. A família e a pessoa com deficiência, que também participa do estudo de caso, colabora com seus saberes que são próprios e singulares, suas manifestações de desejos e também potencialidades. Essa ação do estudo de caso é bastante dinâmica, pois deve ter o envolvimento dos profissionais e usuários, ou seja, familiares e pessoa com deficiência. Aqui somente para a gente refletir. Da mesma forma que o PDU, o estudo de caso, a técnica tem algumas características que eu vou passar rapidamente por elas, que são a totalidade, a particularidade, a realidade, a participação, a negociação, a confiabilidade e a acessibilidade. Da mesma forma, vamos falar sobre algumas considerações sobre o estudo de caso. A equipe, as pessoas que fazem parte desse momento, deve identificar o caso, quem são essas pessoas, no caso específico, o cuidador familiar, qual que é o contexto social que essa pessoa vive, quais são os problemas que ele enfrenta, a partir daí estuda o caso, a partir daí define as ações, as propostas, as metas, quem vai ser o responsável,
vai mobilizar e avaliar as ações realizadas. No caso específico do PAF, os responsáveis pelas metas são o técnico de referência de trabalho com família no centro-dia e o próprio cuidador familiar. Esse técnico de referência, nós recomendamos que seja o profissional com formação em serviço social e em psicologia, considerando o seu conhecimento desse trabalho específico. O PAF possui alguns objetivos, possibilita o técnico apoiar as famílias para a ampliação de sua capacidade protetiva e superar as situações de vulnerabilidade e risco identificado, amplia o acesso a direitos e acesso a serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, objetiva desenvolver a consciência crítica da família e fortalecer os processos democráticos e emancipatórios, possibilita fortalecer o protagonismo e a participação social da família, do cuidador e a construção de projetos de mudanças na realidade onde ele vive, possibilita que a família, o cuidador familiar, construa novos projetos de vida e tem o objetivo maior de transformar as relações, sejam elas familiares ou comunitárias, com resgate, fortalecimento ou construção de novas relações. Lembrando que esses objetivos já dão um indicativo para o técnico de referência do trabalho com família de que forma que ele vai realizar esse trabalho, por meio de uma oficina reflexiva, onde nós chamamos essa oficina de convivência com família. A partir dessa oficina, os próprios familiares passam a ser protagonistas de suas vidas, de suas realidades, de suas vivências, e a partir de troca de informação, de reflexão sobre essas situações, problemas que cada um vivencia, mas que elas se aproximam pela questão da deficiência, as próprias famílias vão ser apoiadas pelo profissional para a busca dessas transformações, para a busca dessas superações. E na oportunidade, a gente gostaria de trazer princípios que devem nortear o trabalho social com famílias no centro-dia, que todos nós já temos conhecimento. Um dos princípios é a ética, o respeito à dignidade, a diversidade, ou seja, os arranjos familiares, gênero, etnia, orientação sexual e a não discriminação. Outro princípio ético, a liberdade e autonomia das famílias. Outro princípio é a horizontalidade nas relações entre profissionais e usuários, ou seja, todos estão na mesma situação de opinião, igual ao outro. Outro princípio que norteia o trabalho, a integralidade na atenção e a intersetorialidade nas prestações. E, por fim, um outro princípio é a superação de abordagens e posturas funcionalistas e conservadoras, fundamentadas muitas vezes na tutela, na subalternidade, na moralização e no ajustamento a modelos pré-estabelecidos. Lembrando que cada família é única, é singular, tem um formato e nós, técnicos de referência para essa família, não estamos ali para fazer mudança nessa concepção familiar. Cada um tem a sua, né? Por isso que nós temos que ter uma abordagem completamente disposta de todo e qualquer preconceito para possibilitar a promoção dessa família a patamares de desenvolvimento onde ela consiga superar situações que até então são bastante dolorosas, bastante íntimas, e a partir dessa intervenção ela percebe que outras pessoas vivenciam as mesmas situações, que outras pessoas conseguiram superar essas situações usando a própria fortaleza, e o técnico vai ser o apoio para que essa família consiga chegar a essa superação. Este é o protocolo PAF, Plano de Acompanhamento Familiar,
Ele está identificado no prontuário de assistência social e, diferentemente do PDU, ele tem 5 eixos de informação. O primeiro eixo são os dados cadastrais, que aqui tem informação da própria pessoa com deficiência, do filho ou do irmão ou do sobrinho, enfim, e dados cadastrais do cuidador familiar. Esse eixo já diz respeito à composição familiar, quem faz parte da família, o grau de parentesco, a idade e se esse parente realiza algum tipo de apoio e de cuidado à pessoa com deficiência. Por que no PAF tem esse eixo que é diferente do PDU? Porque um dos propósitos do trabalho social com família no Centro-Dia é ampliar a rede de cuidados desse cuidador, que muitas vezes está cansado pelo cuidado contínuo e prolongado. Muitas vezes esse cuidador já está com uma idade avançada, que por causa da idade já tem algumas dificuldades de mobilidade, alguns problemas de doença, então faz-se necessário ampliar a rede de apoio da pessoa com deficiência. O outro eixo é o plano de intervenção. Esse é idêntico ao PDU, que é a matriz, onde a gente identifica quais as principais vulnerabilidades. Lembrando que o que é que é afeto ao Centro-Dia são as vulnerabilidades de necessidade de cuidado de terceiro e isolamento social. Essas são as principais vulnerabilidades que o Centro-Dia vai dar resposta à família, nesse caso, a família e a própria instituição, a PAI. Da mesma forma que a pessoa com deficiência precisa de cuidado de terceiro, a família também precisa de apoio e de cuidado. É aquela questão, quem cuida de quem cuida, né? Então, aqui nessa coluna, nós vamos identificar, existe essa vulnerabilidade, qual que é a proposta que vai ser trabalhada no Centro-Dia pelo técnico de referência. Aqui o responsável vai ser geralmente o técnico de referência, psicólogo, assistente social ou a própria família, que vai ter uma meta. Vai acompanhar de quanto em quanto tempo, quais os resultados que se espera com aquela atividade, com aquela proposta, qual o prazo que vai ser estabelecido para realizar aquela atividade e se vai precisar fazer alguma articulação com a própria ambiência de vivência ou com algum outro setor dentro da PAI ou com outra rede extra-PAI de outras políticas públicas ou da própria assistência social. O quarto eixo é os compromissos assumidos pela família. Aqui, a família vai deixar claro quais são os compromissos assumidos pela família. Um deles é participar da oficina de convivência com família, uma vez por mês, toda terceira sexta-feira do mês, de 14 às 16 horas, um exemplo, e outros compromissos assumidos pela família. O quinto e último eixo são os compromissos assumidos pela equipe de referência. Muitas vezes, nesse quadro de metas, podem ter alguma necessidade da família que não é afeto ao Centro-Dia. É preciso colocar essa meta aqui para o técnico de referência de trabalho social com família buscar articular a possibilidade de apoiar essa família. Por fim, data-se o dia da elaboração do plano, que é o mesmo dia da elaboração do PDU, porque foi no estudo de caso que realizaram os dois planejamentos. O técnico de referência assina e a família assina. A partir desse momento, faça uma cópia desse PAF e é encaminhado para o técnico de referência de trabalho com família do Centro-Dia, que vai se ater a essas informações que estão aqui para desenvolver a oficina de convivência com família. Dessa forma, nós terminamos a fala sobre o PAF, Plano de Acompanhamento Familiar.